Aqui é o José Alberto, sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai continuar aquele tema aqui de Gog e Magog, um tema sobre profecia que nós tínhamos começado no vídeo anterior, acabei interrompendo e agora a gente retoma. Então nós tínhamos visto que o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, ele traz os mesmos nomes, os mesmos temas, as mesmas ideias do que o capítulo 20, de 7 a 10, coloca de forma resumida. E também nós vimos que o capítulo 24 de Isaías trata disso daí, e Malaquias 4 também fala que os perversos serão destruídos, serão queimados, né? O dia que vem os abrasará e não lhes restará nem raiz nem ramos. Então, nós estamos mostrando que os profetas estão tratando dos mesmos assuntos, com figuras de linguagem diferentes, mas que a imagem é semelhante. E vendo isso através dos profetas, a gente vai tendo Deus vai desenhando, vai pintando, né, um quadro mais cheio de detalhes. Os profetas acrescentam os detalhes. E hoje a gente vai ver o que o profeta Jeremias fala sobre isso daí. Jeremias capítulo 4, do versículo 23 até o versículo 26. Então diz assim: Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, a visão que foi mostrada aqui para o profeta, e ele viu na forma de oráculo, a terra toda tremia e todas as cidades estavam derrubadas. Isso aí não é aquela visão de Apocalipse da sétima praga? E caíram as cidades das nações? O céu não tinha luz, então estava escuro. E não havia homem sobre a face da terra, ou seja, todos haviam morrido. A terra, as cidades derrubadas, a terra vazia. Esse aqui é a terra em forma de caos, que é também chamada de abismo. Tá? Então o profeta Jeremias também dá uma visão de mais ou menos como que vai ficar a terra durante o milênio, depois da segunda volta de Cristo. E no final desse período, desse milênio, né, os 1000 anos, que a terra está desse formato aqui, o que vai acontecer? Então vamos entender. Outros profetas falam sobre esse assunto? Falam. Vamos ver o que Zacarias fala sobre isso. Zacarias capítulo 14. É interessante que eu já ouvi alguns pastores, teólogos, em debates, tal, quando a situação aperta, vai falar de eventos do fim, eles dizem assim: mas e Zacarias 14? Eles nem sabem quando enquadrar isso aqui, então presta muita atenção. Eis que vem o dia do Senhor. Essa expressão, o dia do Senhor, é um dia de juízo, um dia de acerto de conta. Do ponto de vista escatológico, ele se refere ou à segunda volta de Cristo, ou à terceira, que é quando Satanás vai ser queimado, né? Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Então esse tema de Deus ajuntar todas as nações contra Jerusalém é recorrente lá em Apocalipse, lá em Ezequiel e em outros profetas também. E a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então aqui vem uma imagem de tumulto, as pessoas brigando, as casas sendo saqueadas, as mulheres violentadas. É uma cena de conflito. Então, no dia em que Deus ajuntar todas as nações contra Jerusalém, em Jerusalém vai ter uma cena de conflito. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Então vai ter uma cena de tumulto na cidade. Deus vai juntar todas as nações contra Jerusalém.
Naquele dia, os pés de Deus vão tocar os montes das oliveiras e ele vai abrir. Metade para o norte, metade para o sul. O resultado desse ato de Deus, para criar uma grande planície, vai causar um terremoto e as pessoas vão correr de lá. Quando a gente vê esse texto aqui, de que as mulheres serão forçadas, violentadas, as casas serão saqueadas, um sairá para cativeiro, é evidente que isso aqui não é uma realidade para quem está com Deus, para quem está protegido. Isso daqui é para quem está perdido. Tá? Isso aqui é uma realidade para quem está perdido. E quando acontecer isso, quando Deus tocar os pés no Monte das Oliveiras e ele se abrir, vai formar uma grande planície. Então a cidade, a Nova Jerusalém, que vem da parte de Deus, segundo o Apocalipse, ela vai vir e vai parar nessa planície aí, sobre os escombros dessa Jerusalém antiga histórica, que vocês sabem onde que ela está. Né? E aí então, aí que fala aqui, ó, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Essa expressão aqui, então virá o Senhor meu Deus, com todos os santos com ele, é a terceira vinda. Não é a segunda, essa aqui já é a terceira, é depois do milênio. Como é que vai ser esse dia? A Bíblia fala, olha lá, ó, acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. É um dia que não haverá luz, mas frio e gelo. O frio e gelo, ele está em contraste com o fogo. Olha que esse dia aqui não é o dia do fogo ainda, é o dia do frio e gelo. Versículo 7, Zacarias 14, versículo 7. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será não será dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Esse dia aqui é um dia singular, um dia diferente. Não haverá, esse dia não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Nem dia nem noite é uma penumbra, mas haverá luz à tarde. Vocês sabem que quando Deus criou esse mundo aqui, né, ele diz assim, e foi à tarde e amanhã o primeiro dia, e foi à tarde e amanhã o segundo dia, e foi à tarde e amanhã o terceiro dia. Então o dia começava com a parte da tarde e depois vinha a parte da manhã. Quando fala assim, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde, é porque vai ser uma penumbra, mas haverá luz à tarde. Na primeira parte do dia vai ser escuro, né? Não haverá luz. Finalzinho do versículo 6 ali, não haverá luz. Depois, uma penumbra, e depois haverá luz à tarde. Por quê? Porque quando os ímpios ressuscitarem, o planeta vai estar todo escuro. Todo escuro. A gente viu lá, né? Não haverá luz. Vai estar escuro. Eles ressuscitam dentro do escuro. Deus vem trazendo luz. Ele toca, abre, o monte se abre, o grande terremoto, eles fogem. Aí vem a cidade e se estabelece ali. E é a partir da luz da cidade e os reis da terra se encaminham à sua glória. Então aquela luz vai chamar a atenção e todos vão ver essa luz e vão se dirigir até a cidade. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Então, lá em Apocalipse fala que da base do trono de Deus nasce o rio da água da vida. A cidade vem, o rio está represado, quando ele abre começa a correr essas águas. E essas águas começam a levar vida. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, vai ter um único Deus. Só que os salvos vão estar dentro da cidade e os ímpios vão estar fora. Versículo 11. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Então, não haverá mais maldição, ela vai habitar segura. Segundo Apocalipse, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque todas as primeiras coisas passaram. Tá? Então, como é que a Bíblia desenha essa cena aqui? Esse aqui já é a terceira vinda, tá? É depois do milênio. A terra vai estar escura,
Deus vai ressuscitar os ímpios, né? Como fala lá em Apocalipse, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os restantes, aí eles ressuscitam. Só que como Jerusalém foi uma cidade muito disputada no decorrer da história, lembra da época das cruzadas, para você ter uma ideia? Lutando pela conquista da cidade, muita gente vai ressuscitar ali, a mente dele vai recobrar o que ele estava disputando, e vai haver aquela confusão. Gente sendo roubada, gente sendo saqueada, mulheres sendo violentadas, aquela situação. Aí vem Deus, e quando eles veem Deus se aproximando, eles correm. Deus vai tocar no Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir. E vai ser como no terremoto do dia de Uzias. Então Deus vem e toca esse terremoto, aí eles correm, os ímpios. Tá? Porque, como eu mencionei, mulheres sendo saqueadas, forçadas, e violência, saque, mercenários, isso aí não é em relação ao povo de Deus que vai estar protegido. Aí a cidade vai vir. A cidade, a Nova Jerusalém que vem da parte de Deus. Aí ela pousa sobre os escombros da antiga cidade, nessa grande planície. Vocês sabem que a Nova Jerusalém é muito grande, né? Aí ela vem e para ali. E aí o que vai acontecer? Então só um detalhe aqui, ó, voltando. Então virá o Senhor, meu Deus, com todos os santos com ele. O final do versículo 5 é a terceira vinda. Vai ser um dia que vai estar escuro. O frio e gelo é por causa do milênio desse mundo aqui, abandonado, sem sol. A terra vai estar fria. Sabe quando de noite assim você liga uma lâmpada e os bichinhos todos vão em direção a ela? O mundo escuro, os ímpios ressuscitam na escuridão. Depois vem Deus, uma primeira luz, aquela penumbra. Depois a cidade vem, o planeta começa a ficar iluminado. Todos têm escuridão atrás de si e luz para frente. Então eles se caminham em direção à cidade e cercam a cidade. Nesse momento, Satanás vai enganar os ímpios. Não sei o que ele vai dizer, mas ele vai tentar convencer eles que vão conseguir entrar na cidade recém-chegada, né? E a cidade, a partir dali, começa a correr as águas vivas. Quem está fora da cidade vai poder ver lá dentro quem está salvo. Quem está salvo dentro da cidade vai poder ver quem está perdido lá fora. Então, nesse momento, todo joelho vai se adorar perante Deus. Todos vão estar ressuscitados. Toda a realidade humana, todo mundo que já morreu vai ter ressuscitado nesse momento aqui. Então, e aí o que vai acontecer? Versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e apodrecer-lhe-á a língua na boca. Vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma criança que teve a infelicidade de sofrer um acidente, de água quente cair numa parte do corpo, viu? E percebeu como a carne fica um pouco retorcida? Essa expressão aqui, apodrecer-lhe-ão os olhos nas órbitas, apodrecerá a língua na boca, a sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Na minha cabeça, isso aqui é observador humano vendo o efeito do fogo em cima da carne dos ímpios. Conforme o fogo começar a chover fogo, enxofre, eles começar a ser queimado, você que estiver olhando ali é como se eles estivessem apodrecendo. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Então os ímpios, eles vão estar brigando entre si e sendo queimados. Uma situação terrível. Uma situação muito terrível. Então, qual que foi um dos propósitos que eu fiz esse vídeo aqui? Um dos principais propósitos foi o seguinte: eu vi alguns líderes evangélicos, pastores, professores de teologia, doutor, não sei o que e tal, e eles explicam esses temas relacionando a eventos como, vamos supor assim, Rússia e China invadindo Israel. E quando a gente lê a Bíblia e compara o que os profetas falaram,
Não tem como você pegar e encaixar Gog e Magog nessa realidade agora, porque o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, joga isso depois do milênio. Então, eles quererem enquadrar esses eventos agora, principalmente escatológico agora, do final dos tempos agora, antes da volta de Cristo, é muito complicado, porque o Apocalipse já jogou isso para lá. Quando você procura na história de Israel um Gog e Magog, você não encontra. Tá? O Israel tem o nome dele hoje, mas Gog e Magog não tem. Tem algum país chamado Gog, outra nação chamada Magog? Isso aí já dá uma indicação de que é um oráculo, que é uma coisa que se refere a uma outra realidade. Qual foi o motivo por que o povo de Israel rejeitou a Jesus Cristo na primeira vinda dele? Um dos motivos foi porque eles liam as profecias, os oráculos que falavam do Messias, e entendiam errado. Eles liam as passagens que falavam de glória e poder e majestade, domínio do Messias, que é uma realidade que vai acontecer tão logo acontecer a segunda vinda, que ele vier com glória e majestade estabelecer o reino físico dele, não aqui na terra, no céu, que ele vai levar a gente para morar lá, e os 1000 anos depois, quando ele voltar aqui para a terra. Eles pegavam esses textos e aplicavam para a primeira vinda e diziam que eles esperavam que Jesus Cristo ele dominasse os romanos, implantasse esse reino. Então, uma interpretação equivocada das profecias resultou neles negarem a Jesus Cristo. E o que é que está acontecendo no mundo hoje? O mundo evangélico, uma grande parte dele está interpretando errado essas profecias que se referem lá para frente, eles estão trazendo para cá. E aí, esse lastro, o lastro dessa falsa interpretação profética vai proporcionar que eles sejam enganados. O que o anticristo vai fazer? Ele vai imitar uma interpretação profética, uma falsa interpretação profética dessa, vai fazer uma coisa semelhante, e os caras vão falar assim: nossa, é isso que eu estava esperando. Qualquer situação parecida que aconteça com esse Israel histórico já convence o pessoal de que aquilo que ele imaginava é o que está acontecendo. E aí ele sai enganado. Então, quando fala assim que o anticristo enganaria, se possível, os próprios eleitos, ele não tem como enganar no vácuo. Ele tem que primeiro implantar uma falsa interpretação profética. As pessoas acreditando nessa falsa interpretação, ele vem e faz isso. Então, o capítulo 38 e 39 de Ezequiel, dissociado do grande esquema profético de Apocalipse, é uma brincadeira na mão desse pessoal. Eles põem em qualquer lugar. Não, vai acontecer, Rússia, China, não sei o quê. Eles começam a dar nomes para Gog e Magog diferente do que está lá no Apocalipse. Tá? E começa a colocar, a encaixar em qualquer momento aí, sem a comparação dos profetas. Os profetas você vai somando, e a imagem que vai formando é uma imagem mais completa, cheia de detalhes. Tá? Então vai haver essa confusão, vai haver esse cenário na terceira vinda, que é quando antecede a destruição desse mundo aqui e a confecção do novo céu e a nova terra. Deus falou: eu vou fazer um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. E isso aí vai acontecer no final do milênio. O milênio que Jesus Cristo vai governar não é nessa terra. Essa terra vai estar tremendo, todo mundo morto, as cidades destruídas. Isso aí, a Bíblia fala isso aí. Isso aí é além de qualquer dúvida. Isso aí é o que fala lá. Né? A volta de Cristo vai acabar com essa ordem. É aquela pedra de Daniel 2 que bate no pé da estátua e transforma a história humana em poeira, em palha, né? Que o vento passa assim, assopra e leva. Uma outra coisa, Gog e Magog é o Armagedon? Não é o Armagedon. O Armagedon ele acontece 1000 anos antes, quando Cristo volta. Tem paralelos? Tem, porque é tipológico. Quando você lê a Bíblia, o jeitão da coisa ele se repete. O mal se invoca contra o povo de Deus. Aí ele se prepara para destruir o povo de Deus. Deus interfere, salva os seus, condena e elimina os ímpios. Foi assim no dilúvio, foi assim em Moisés. Tipologia da história de Moisés saindo do Egito. O Egito perseguindo o povo de Deus, querendo destruí-lo. Deus veio para libertar. O Satanás e os ímpios ele não quer soltar. Aí Deus castiga com as pragas.
lá no Apocalipse tem praga. Aí Deus tira eles, o povo vai tentar matar eles, vem a ação de Deus e elimina os ímpios. O Armagedon, ele tem essa mesma tipologia. Agora no final Satanás vai querer a adoração de todos, e ele vai se travestir, vai passar como um líder poderoso, né? Um homem de Deus, alguém que vai dirigir a humanidade. Ele vai, como fala anticristo, é porque ele vai se passar por um Cristo, que vai enganar muitos. E aí ele vai fazer leis, regras para oprimir o povo de Deus. A volta de Cristo vem para libertar o povo de Deus. Eles vão resistir, vão ser destruídos. Então o Armagedon, ele encontra um paralelo, sim, no evento que vai acontecer esse depois. Satanás convence os ímpios, seduz as nações para guerrear contra Deus. Deus vem e os destrói. Então isso que a gente chama de tipologia. Ou seja, as histórias, elas acontecem mais ou menos com a mesma característica, com o mesmo jeito. Por exemplo, não tem os 3 espíritos semelhantes a rãs que se dirigem aos reis do mundo inteiro para os congregá-los para o dia da batalha? Quando você vê lá no início de Ezequiel, você vê lá, ele vai estar com quem? Meseque, Tubal e mais não sei quem lá. Deixa eu só ver aqui, só para recordar. Ezequiel 38 aqui. Fala o quê? Ros, Meseque e Tubal. Olha lá, você também vê o Gog e o Magog no capítulo 38 aqui, falando com Ros, Meseque e Tubal, ou seja, também coloca 3. Só que aqui, como eu expliquei, ele é tipológico. Ele tem semelhança com o Armagedon, mas ele é 1000 anos depois. No Armagedon, as cidades vão cair, vai ter destruição? Sim. Vão cair. Depois, no final, as cidades vão estar destruídas. Eles vão tentar invadir a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e vão ser destruídos. Mas tem diferenças. No final ali do Armagedon, Jesus Cristo volta, ressuscita os santos. No final do milênio, os santos já estão ressuscitados. Aí vai ressuscitar os ímpios para receberem o castigo final. Estou falando da ressurreição geral, tá, pessoal? Não da ressurreição especial. Tá? Porque vão haver umas ressurreições prévias. O negócio tem mais detalhe, estou falando assim mais de forma geral. Fiz algumas anotações aqui, tá? Então eu falei, vai haver ressuscitados na volta de Cristo, só que são santos, depois do milênio os ímpios. Vai haver fogo e enxofre na volta de Cristo, vai haver terremoto, vai haver fogo também, mas não vai ser um fogo diferente, porque o fogo do final do milênio vai destruir essa terra e vai purificá-la, tá? Tem várias palavras e frases nesses capítulos e nesses desdobramentos que eu expliquei para vocês que deixam entender que é oráculo, né? O final dos dias, Gog e Magog mesmo você não identifica, tá? Quando você estuda sobre os oráculos e aqueles textos que os apóstolos usaram para identificar Cristo como Messias, né, no Velho Testamento, você vê que esses textos que a gente usou como oráculos, eles também são ricos em detalhes, tá? Olha que interessante. Eu acredito até que comparativamente falando, são mais ou menos o mesmo peso. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento falam desses eventos de juízo final quase na mesma proporção da primeira vinda de Cristo. É muito interessante. O conflito de adoração que vai haver no Armagedon, a pessoa pode se decidir ao lado de Deus. Agora, no Gog e Magog, eles só vão ser resultados para o juízo final. Não tem mais condição de arrependimento. Então, tem umas diferenças, tá? Da mesma forma, quando fala como o Gog e Magog você não identifica com países correspondentes, a palavra Israel a gente entende como um apelido para o povo de Deus, e não esse Israel físico geográfico, né? Israel agora, nesses grandes eventos, é o povo de Deus, é os que são da linhagem, os que são da linhagem da fé. Isso aí também é outro detalhe muito importante. Então, só recapitulando, você enquadrar esses grandes eventos sem o esquema do Apocalipse é muito difícil, e você vai incorrer em erro. Eu vejo o pessoal fazendo, enquadrando esse grande evento em momentos que não são assim
errado, estou enquadrando errado na realidade. Bom, gente, por hoje é isso. Eu agradeço aí pela atenção e vão surgir dúvidas, tá? Os oráculos, eles usam muita figura de linguagem. Num comentário de vídeo, assim, debaixo de um vídeo, eu vi uma pessoa perguntando assim, mas num desses vídeos que os pastores falam que a China e a Rússia vai invadir Israel, um desses vídeos. Aí a pessoa fala assim, mas lá no capítulo 38 fala que eles vão com arco, com flecha, com lança. Aí eu até contribuí, falei, meu amigo, isso é tudo tipológico, porque Deus usou expressões que eram compreensíveis, né? Então você nem sempre você pega assim ao pé da letra. Quando você lê assim, lança, arco, flecha, você entende que são armas. Porque se Deus tivesse escrito lá atrás assim, com armas teleguiadas, inteligência artificial, bomba atômica, passaria 2000 anos, ninguém entenderia o que está escrito ali, até que aquela tecnologia aparecesse. Então quando você pega aquela palavra e entende a ideia do que está por trás, você consegue entender que armas apetrecho de guerra, mas depende do momento histórico que aquilo ali fosse cumprir, então é um tipo de arma diferente. Mesma coisa você falar... Tem um tipo de tropa na Bíblia que é os fundibulários. Sim, mas vão atacar com fundibulários? O que é fundibulários? Até para uma pessoa que às vezes não está acostumada não sabe. Fundibulários era um tipo de tropa que atacava com funda. Então, uma palavra que às vezes não é comum até hoje, mesmo sendo do passado, a gente não entende. Imagina Deus usar palavras para escrever a profecia falando do futuro que as pessoas não iam entender. Aí ia ficar confuso. Então tem esses detalhes. Tá? Tem que, porque às vezes... Por exemplo, quando você vê o Gog falando de Israel lá, não sei se ele está debochando, mas ele fala assim, aldeia sem muros, as pessoas que vivem tranquilamente, em paz, a Nova Jerusalém tem muros. Ou ele está falando de deboche, ou ele está falando do acampamento dos santos. Não sei exatamente o detalhe de tudo, mas a ideia é mais ou menos essa. Tá? Jesus Cristo, ele vai voltar com glória e majestade, os ímpios vão morrer, os santos vão subir nas nuvens, e das nuvens vão passar 1000 anos com ele. Ele vai voltar depois vai passar 1 milênio. 1000 anos depois ele volta para fazer o novo céu e a nova terra. A cidade vem. Os ímpios são ressuscitados. Eles cercam a cidade. Multidões como a areia do mar. Nesse momento Deus vai vindicar o seu caráter e a sua santidade. Vai expor essa verdade. Eles vão entender porque vão ser perdidos. Você pode ver que esse tema da vindicação ele volta em 2 ou 3 versículos. Que fala lá em Ezequiel 38, 39, da vindicação do caráter de Deus. Aquilo que começou com Satanás falando falsidade vai ser esclarecido. E vocês vão morrer aí porque vocês rejeitaram a salvação. E aí vai vir fogo, destruir tudo. Esse planeta aqui vai virar como se fosse um fundo de vulcão, lava incandescente. Eles vão ser destruídos. Todo tipo de evidência que podia haver do mal vai ser destruído, a terra vai esfriar, as pessoas vão sair, não vão encontrar evidência nenhuma, vão procurar, as tropas de Gog não vão existir mais, e aí Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Então tá certo, pessoal, obrigado, coloca nos comentários aí, e espero ter ajudado, né, contribuído ao menos um pouco sobre essa questão do Gog e Magog aí, essa profecia muito interessante. Um abraço.